Vamos, aleluia, né? Bom, deixa eu só ver, fique com a sua mão levantada, deixa eu ver, quem é da Rede Ágape? Deixa eu ver, Rede Ágape, a liderança Ágape, ótimo, obrigado. A liderança Filhos da Obediência, vamos ver, joia, aleluia. A liderança Cooperadores de Deus, aleluia. Isso, tem lá em cima, não pula não. Rede Kairos, cadê a liderança Kairos? Está aqui, ótimo. E também os radicais, os jovens primeiro, vamos ver, cadê os jovens? Estão aqui. E os teens, aleluia, está aqui, escondidinho, mas estão aqui, né? Os teens, muito bom. Então, a parte boa é que tem todo mundo aqui, né? Tem representante de cada rede, isso é muito bom. Eu não avisei no culto domingo, porque eu queria fazer um teste com os obreiros, mas tá bom, né? A nossa vida é uma vida de teste. E hoje, queridos, eu quero... você pode compartilhar com o irmão que faltou nessa noite, sobre essa palavra que nós vamos, né, ministrar. Eu quero, antes de eu ministrar a palavra, eu gostaria só de passar para você os alvos 2019, alvo não, foco. Lá em Filipenses capítulo 3, pode ir. Deixa eu tirar essa chave aqui. Muito bom estar com os irmãos. Aleluia. Vamos. Está um tempinho chuvoso. Os irmãos estão doidos para dar uma dormidinha. Mas vamos dormir depois da reunião. Foco. Foco, essa palavra foco, irmãos, é porque às vezes a gente coloca alvo. Quando você coloca alvo para 2019, quando você coloca alvo, o negócio parece que fica meio secular. Quem é vendedor sabe o que eu estou falando, né? Todo vendedor tem seu alvo, a sua meta. Aí então, para ser um pouquinho espiritual, eu coloquei foco, ao invés de meta ou alvo. Nossa, agora eu fui bem espiritual, eu coloquei foco. Amém, irmãos? Eu fiz só isso, só porque tem alguns irmãos que são um pouquinho natural, eu tenho que mudar. Como tem os irmãos que são naturais, eu não coloco meta nem alvo, eu coloco foco. Foco para 2019, apesar de que Paulo fala o quê? Prossigo para o alvo. Paulo não persegue o foco não, tá? Paulo persegue o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo sabia que tem um alvo, tem algo, uma carreira, tem algo a ser cumprido, e ele queria completar, ele quer completar. Então Paulo é uma pessoa muito, uma referência para nós, né? Um cara que conseguiu completar a carreira dele. E eu gostaria então de passar para vocês, eu sei que o pastor e o obreiro da sua rede já passou isso, mas eu quero só recapitular com você. Por exemplo, batismo. Pode mudar lá para mim. Quantos batismos cada rede está focada esse ano? Quantos batismos? Sábado agora tem batismo, amém, irmãos? Sábado agora, 19h30. Pode desligar esse ar aqui, ó. Tá? Vocês estão com calor? Não, né? Eu também não estou, não. Perdão. Já estou até tossindo aqui já. Está muito gelado esse negócio. Vamos economizar, gente do céu. A rede, olha, o pastor e o obreiro da sua rede te passou um outro alvo. Vale o alvo que ele te passou. Amém, irmãos? Porque o meu alvo aqui, o meu foco aqui, ele é muito... meu Deus, é uma vergonha eu te passar isso aí, mas eu vou ter que passar, né? Eu tenho que posicionar a igreja. Por exemplo, a Rede Ágape tem um foco esse ano de batizar pelo menos 15 pessoas. Sábado agora, cadê os supervisores? Líderes da Ágape só. Quantos vocês já vão batizar agora nesse domingo, nesse sábado agora, 19h30? Quantos? Pastor, acho que uns 4 ou 5 só. Isso? Então já vai cair ali o batismo, porque isso aqui é no ano.
Primeiro agora sábado agora vai ser o primeiro batismo. Eu sei que é pouco, né? Vocês estão, cadê a Ágape? Vocês estão tristes. Esse alvo é o meu, como igreja, não é o do pastor Geraldo. O pastor Geraldo deve ter colocado 50, 80, não sei. Filhos de obediência, também 15. Pastor Wagner deve ter colocado, acho que 50, eu acho, não sei. Deve ter colocado, ele não está aí, né? Então, o meu alvo, como pastor da igreja, o Nova Lima tem na obediência ali 15, nos cooperadores também 15. Cadê o Kairos? Batizar 15 pessoas no ano, 365 dias. Eu quero dizer que vai ter o batismo agora em sábado agora. Deverá ter um batismo somente talvez em setembro, talvez, e depois em dezembro. Só 3 batismos no ano, ou 2, tá bom? Então esse agora, pelo menos 15, Kairos, radicais livres, os jovens 15 e os radicais teens 15 também. Então, irmãos, quem achou muito? Tem alguém que achou muito aí? Converse com o seu pastor, com o seu obreiro, porque para mim, como pastor, é uma vergonha. 15, 30, 30, 60, 90. Batizar 90 pessoas no ano, eu estou mal com isso. Eu vou ver se eu saio por aí pregando o evangelho e batizando o povo aí fora, porque está pouco. Mas amém. Se vocês conseguirem, viu, os pastores obreiros, cadê o leite? Então, se vocês conseguirem, né, batizar pelo menos 15, viu, né, aí já está bom, amém? E com relação a encontro com Deus, vamos ter, já tínhamos um encontro, vamos ter um agora em junho, está ali a data, pode passar, querido. Encontristas, Ágape, 50 encontristas no ano. Eu sei que é uma vergonha, mas esses alvos assim, esse foco, né? Já mandou quanto? Já mandou 9. Ou seja, só falta 41. É uma vergonha, é pouco. Filhos de obediência, 50 também o alvo no ano. Já mandou 11, falta 39. Cooperador de Deus já mandou 6, falta 44. Logicamente, eu quero lembrar bem que existe o alvo do seu pastor, do seu obreiro. Ele é maior do que esse, eu creio, né? Pastor do céu, não é não. Amém. Depois a gente conversa. Não vou nem conversar. Kairos, 50, mandou 6, falta 44. Jovens radicais, era 40, mandou 27. Radicais teens, tinha 30, mandou 22. Falta só 8, cadê os teens? Se mandar 8 agora nesse de junho, vocês nem precisam mais de participar de encontro, né? Olha aqui. Não, eu falo que esse negócio, esse aqui é uma vergonha, irmão, sim ou não? É para rir um negócio desse. Só quando chega em dezembro, aí o pastor Evaldo que chora, né? Porque a gente não consegue cumprir esses alvos. Aí eu que choro, porque é inacreditável como não conseguimos cumprir esse alvo. Chega a ser inacreditável. Mas amém, né? Em tudo dá graça. Próximo encontro. Jovens, 7, 8 e 9 de junho. Família, 14, 15 e 16 de junho. Então, que nesse encontro agora, a gente possa já encerrar essa fatura, né? Vamos dizer assim, né? Como diz o outro. Pela fé, nome de Jesus, tá bom, irmãos? E vai ter mais um encontro em setembro, e aí não vai ter mais, tá bom? Só tem mais um encontro agora em junho, e o encontro em setembro, e aí acabou, não tem mais encontro no ano. Esse foi o encontrista. E célula, terceiro propósito, terceiro alvo, terceiro foco que eu quero falar com você nessa noite. Células, ou seja, hoje a Rede Ágape, pastor Geraldo está com 24 células. O foco até dezembro é chegar em 36. Ou seja, cadê a Ágape? É só 12 células. Pastor, 12 é muito? Nossa, se você tem 24,
e precisa de 12, você tem que crescer quantos por cento? Os irmãos estão vergonha de falar ou vocês não sabem matemática? 24, 12 na metade de 24, tem que crescer quanto? 50%, na verdade, você só precisa crescer 50% daquilo que você tem, 12 células. E a rede Filhos da Obediência, 22 células tem hoje, tem que alcançar 36, ou seja, falta 14. Cadê o FO? Filhos da Obediência, tem um aqui, tem mais uns aqui, ó. Eita, falta só 14. Cadê o pastor Wagner? Será que é fácil? Hein, obreira Valquíria? Será que é fácil? Simples. Eu estou com vontade de abrir essas 14, só eu. Mas não é porque eu sou bom não, tá, irmãos? Eu sei quem tem a chave para abrir célula. Eu conheço quem tem. O dia que vocês conhecerem, vocês vão ver, vocês vão rir também do que eu estou falando. Quando vocês estiverem... Eu estava contando, viu, pastor Geraldo? Eu contei 18 supervisores hoje na Nova Lima. 18. A pastora Joelma, uma vez que ela cuidava de uma rede, tinha 19. A pastora Joelma é fera, hein? Ela cuidou de uma rede uma época, né? Tinha 19 supervisores da rede que ela cuidava. Hoje Nova Lima tem 18. Olha só. Por isso que eu falo que se você conhecer, irmãos, quem é Jesus e quem é o Pai, não tem como não crescer. Esse é o nosso problema, a gente não conhece. Então, obediente 14. Cooperador de Deus está com 9 hoje. O cooperador tem 9 porque passando por jovens, né? Umas 3 células, está aqui, né? Felipe, Douglas. E o cooperador tem que chegar em 18 em dezembro. Cadê o cooperador de Deus? Está aqui. Isso. Falta só 9. A missão de vocês já é um pouquinho mais complicada, mas dá, entendeu? Não vai desanimar não. Mas dá. É só 9. O problema é que tem que crescer 100%, né? Isso pode ser um probleminha, mas nada que não se resolva. É a mesma coisa que uma dor de cabeça. Se você souber tratar, né, toma antipirona, igual eu tomei agorinha, já melhorou. Olha que maravilha. Simples. Então é só 9. Kairos tem 14 células e é para chegar em 18. Tem que abrir 4 novas células. Cadê o Kairos? Acho que eu vou abrir para vocês. Vou desconsiderar ali. Essa deixa comigo. Essa deixa comigo com o Alexandre, Xandão, né? O Xandão do Fogo. Meu Deus do céu, isso aqui para nós é fichinha, filho. 4. Você pega 2, eu abro 2. Pronto. Meu Deus do céu, 4 novas. Esse aí. O duro é se não chegar, né, irmãos? E agora, Kairos? Se não chegar também, irmão, você prepara o cinto. O chicote. Cinto não, nem cinto vai ser chicote. Pelo amor de Deus, hein? Radicais. 14 hoje, vai chegar em 18, também é 4, né? Os radicais, não vou nem falar, né? Isso aí também tem que chicote, tem que bater, se não chegar. Radicais Teens está com 10, vai chegar em 14 e crescer 4. Esse alvo, esse foco, essa meta, esse propósito, eu coloquei no final do ano, em dezembro, tá bom, irmãos? Então, muita coisa aconteceu, né, de lá para cá, de janeiro até hoje, muita coisa aconteceu, então, mas eu não mexi no alvo. Eu gostaria muito que o Radicais Teens, né, o Orlando com a esposa teve que levar a menininha no médico, né, por isso que ele vai atrasar um pouquinho. Então, Teens, eu gostaria que todos tivessem no mínimo 18 células. Então, Radicais Teens, eu vou conversar com o Orlando e com o pastor Leonardo depois, para a gente mexer nesse alvo aí, chegar em 18, vai dar, em nome de Jesus. Então, queridos, esta é a nossa estrutura e aquilo que nós queremos chegar esse ano. Hoje é 30 de abril, está acabando o ano já, tá? Já estamos dia 30 de abril, o ano já está acabando. Quando você menos espera, pum, acabou, já foi. 2019, tchau, que Deus te abençoe, já foi. Portanto, não deixe para a última hora, não deixe para os últimos dias, amém, queridos?
Nós somos o quê? Batista. Quem é batista aqui? Eu não sou da igreja dos Mormons. Lá é os últimos dias, né? Igreja de Jesus Cristo, Santo dos últimos dias. Eu não sei, eles devem deixar tudo para os últimos dias, mas nós não. Nós somos batista. Não deixa para o último dia, não. Eu sou apaixonado pelas irmãs da igreja, na organização delas. E eu falo isso para os pastores e obreiros. Por quê? Porque vai ter um evento, o ano que vem, em junho, uma conferência, Radicais Kids, lá na Flórida, Estados Unidos. O ano que vem, as irmãs já começam a mobilizar hoje. Elas não deixam para a última hora. Mas os homens é uma raça ruim. Eu sou homem, eu faço parte dessa raça ruim. Ô raça, viu? Cadê as irmãs? Irmã do céu. Ô raça ruim essa de homem, hein? Porque só deixa para a última hora. Aí se deixa para a última hora, aí sai catando o que dá, né? Pega aqui, pega ali, multiplica aqui, ajeita aqui, tá, dá um jeito. Homem, irmãs, vocês confirmam isso ou não? Principalmente as casadas, vocês confirmam isso? Esse homem é ruim demais, irmão. Essa raça é ruim demais. Eu não sei, virar gay não pode, né? Mas eu não sei, tem hora que eu falo, meu Deus do céu, virar gay não dá, é a pior coisa que tem, não dá. Isso aí não dá. Nem passa pela cabeça virar gay, mas que eu vou te falar, que essa raça é ruim, é? Sim ou não? Só fica para a última hora. Meu Deus do céu, eu peguei os pastores obreiros já, tá? Para não deixar para a última hora. Já passei as datas, passei os eventos, passei os valores, já passei tudo. Para não deixar para a última hora, né? Vamos ver se vai dar certo. Não vai dar não, conheço. É difícil. Mas queridos, voltando aqui, vamos falar sério agora. Eu estava só descontraindo um pouquinho, só brincando com você. O homem não pode ser raça ruim não, né? Nós somos o cabeça, né? Falta um pouquinho só de responsabilidade para nós, isso falta mesmo, mas nós não somos ruins não. Mas para chegar nesse alvo, nesse foco, o que temos que fazer? Aí, pelo menos 3 coisas, né? Tem mais um aí? Tem mais um slide? Acho que tem, né? Ah tá, o que nos impede de cumprir esse propósito? Quais os impedimentos da perda desse foco? Mais um? Para encerrar? Isso, o que te impede é só isso: carne, o mundo e o maligno. O que te impede, falando sério agora, deixando, né, um pouquinho a descontração de lado, o que impede a gente de cumprir esse foco na nossa vida? Não estou nem falando de igreja, de ministério, estou falando da sua vida. É isso aqui, ó: a carne, o mundo e o diabo, ou o maligno. E ele impede mesmo, irmãos, ele impede. Eu coloquei eu vou falar sobre isso agora na palavra, vou falar sobre isso, sobre a carne, o mundo e o diabo. Eu não vou ministrar encontro, mas eu quero que você atente para isso, para o que eu vou te falar nessa noite, por favor. O que te impede de crescer? O que te impede de ter as suas realizações, tanto na igreja, quanto na sua família, no seu trabalho? É isso: a carne, o mundo e o diabo. São 3 que atrapalham. Terríveis esses 3. Impede muitas vezes os seus sonhos. Eu sou um sonhador, irmãos. Eu sou um sonhador, eu sou uma pessoa persistente. Não é persistente que fala não. Eu não sou aquela pessoa teimosa, mas eu sou persistente. Eu não sou teimoso, eu sou persistente. Crente tem que ser persistente. Crente tem que ser sonhador. Quando eu conheci minha esposa, por exemplo, eu fui persistente. Eu fui investir pesado. Mudei meu horário do meu trabalho. Eu sou fera mesmo, eu admito. Não é teimosia. Casei com a dona, 28 anos, vou para 29. Eita, tá vendo? Aleluia. Eu fui persistente, eu não desisti dela. Imagina, vou perder a loirinha, 17 anos. Eu tinha 23, 22, casei com 23, né? Hoje em dia é até perigoso, né? Mas naquela época não tinha problema de pedofilia, não tinha nada.
Ela tinha 17 anos, casou com 17 e me conheceu com 16. Olha que maravilha. Mas eu fui uma pessoa persistente, irmãos. Eu pegava ônibus naquela época e ela pegava num horário muito legal. Eu tinha que ficar sem almoço às vezes, para poder pegar o mesmo ônibus que ela. É terrível, eita Deus mesmo. Está vendo? Aí depois, na hora de ir embora, eu trabalhava no banco. Aí o Estrela do Sul, na época era Jardim Imperial, tinha que fazer a volta lá no centro. E aí eu trabalhava no Bamerinos, né, no Mato Grosso. Eu tinha que pegar o ônibus na ida, para poder vir sentado. O que eu fazia? Pegava o ônibus na volta, lotado, na Rua Barbosa, assim de gente. Ainda eu olhava lá dentro assim, não via ela, não, passa o outro. Pode ir embora. Próximo ônibus, eu olhava, estava lá. E aquele filão, aquele mundaréu de gente. Meu Deus, pegava o ônibus que ela pegava. Até que um dia, na hora do almoço, o ônibus vazio, do almoço sempre vazio, né? Só eu que não comia. O único doido, né? Aí eu sentei pertinho dela, comecei a conversar, aquela conversinha, você sabe, né? Ela que me enrolou, viu, irmão? Vou te falar a verdade para você. Eu que fui ingênuo. Mas aí eu comecei a conversar, chamei ela para sair. Mas eu fui persistente, cara. Eu não desisti, não. Eu não fui teimoso. Eu não fui aquele cara louco, maluco, né, desvairado. Não. Eu tinha uma loucura assim, uma loucura santa, vamos dizer assim. Tanto é que quando a gente foi convidado para o cinema, ela aceitou. Naquela época tinha celular, não tinha nada, né? Não era fácil naquela época não, irmãos. Para namorar naquela época é difícil, né? Não é igual hoje, essa porcaria de internet aí. No WhatsApp você já, meu Deus, tudo rápido. Mas aí a gente saiu, ainda peguei o carro do meu pai emprestado, um Corcel 2 branco, viu, Douglas? Quando eu apareci para pegar aquele Corcel 2, nossa, a irmã quase desmaiou de medo. Foi pronto, vai me sequestrar, Por quê? Eu só de ônibus apareço de Corcel 2. Mas aí eu peguei com meu pai o carro e tal. Eita, aquele Corcel 2, se ele falasse, né? Oh, Jesus. Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque tudo na sua vida você tem que ter foco, filho. Não foi o relacionamento com minha esposa, foi algo assim, tive muita persistência. Eu gostava, comecei a conversar com ela, me identifiquei, ela se identificou comigo, as diferenças, a gente foi diminuindo, casamos, temos problemas até hoje, temos diferenças até hoje, 28 anos de casado, mas não desistimos. Eu não desisti dela, eu creio que ela também não desistiu de mim, óbvio. Por que eu estou te dizendo tudo isso, queridos? Porque um dia eu sonhei com um casamento. Um dia ela sonhou com um casamento. Um dia eu sonhei que eu poderia cuidar de uma igreja. Um dia o meu sonho foi se tornando realidade. Mas eu quero te falar uma coisa. Toda vez que você sonha, toda vez que você traça um foco, uma meta, um alvo, um propósito, algo se levanta contra. Ou seja, primeiro a sua carne, depois o mundo, com os prazeres do mundo. E logicamente para nós, né, maligno. Mas pastor, por que você conseguiu vencer? Então eu quero falar, mas antes eu quero só passar um sonho. Eu quero, antes de entrar na palavra, né, eu não quero ser muito longo na palavra, mas eu quero que você entenda, irmãos, não desista. Até um pouco esdrúxulo eu falar sobre isso, né? Depois do que eu vou falar no final, né? Não desista. Mas são sonhos. Ontem eu atendi eu trabalho no estado hoje, e eu libero algumas verbas para construção eu cuido da UEMS e cuido da Secretaria de Educação, as escolas. E eu estava liberando, era para liberar uma verba para a UEMS, um valor X. Está gravando, né? Está gravando? Segura um pouquinho esse pedaço. Pause. Pausou? Só dá o sinal. Aqui. Vou criar uma tabela de sinais aqui para a gente poder. Isso, então, o que pode impedir a nós de realizar o propósito que Deus colocou em nosso coração? Deus colocou no meu coração, dos pastores, de vocês, de cada um de vocês. Não é só meu. Quando eu compartilho uma ideia como essa, um sonho como esse, eu creio que alcança muita gente. E tem que
começar pela liderança, tem que começar por vocês. Olha que coisa, né? Que coisa linda isso. Mas só que algo impede, que é aqueles três, pode voltar lá os três tópicos que eu coloquei, que seria a carne, o mundo e o diabo, o maligno. Pastor, por que a carne pode interferir? Muito simples, porque a carne é o meu ego, é o meu eu. É igual eu falei para os irmãos, olha, é muito aflorada a nossa carne. Quando eu vou sonhar, quando eu vou realizar algo, quando eu vou em busca de alguma coisa, a minha carne tem que ser sacrificada. Eu não posso, irmãos, permitir que a minha carne me comande. Olha, não existe isso, eu acho. Eu não posso permitir que a minha carne me comande. Não existe o que eu estou falando, mas só para você entender. Quem tem que mandar na carne, em mim, no meu corpo, é o Espírito, não a carne. Mas quem que é a carne? É o meu eu, é o meu ego, é o meu orgulho. Olha só, pastor Luiz, ele fala aqui, não é mais ego, não é mais o eu, é a justiça própria. Essa é terrível. Irmãos do céu, seus sonhos estão frustrados, as suas realizações estão frustradas. Sabe por quê? Por causa da sua carne, ou seja, por causa do seu ego, por causa da sua justiça própria. Justiça própria, combata ela, senão você não vai sair do lugar onde você está. Justiça própria é aquela, é eu que, sabe, tem que ser comigo, tem pessoas que às vezes, crentes, liderança, que você não pode nem exortar, sabia disso? Você não pode nem falar um A que já fica todo constrangido, todo dolorido. Meu Deus, por que fica dolorido, constrangido? Porque é justiça própria, é a nossa carne, é terrível. Sacrifica a tua carne, manda ela para a cruz, dá um jeito nela, bate nela, sei lá, faz alguma coisa. Às vezes a justiça própria se manifesta quando eu quero ser melhor do que o outro. Isso é algo que eu estou combatendo isso em mim. Aquela coisa de querer ser melhor do que um, querer ser melhor do que o outro. Meu Deus do céu, achar que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Jesus, é uma tragédia, a nossa carne é terrível. A sua carne acaba com seus sonhos, a sua carne destrói os seus sonhos. Infelizmente, irmãos, é assim. Quantos homens, quantos supervisores, líderes, quantos obreiros que nós tínhamos na igreja como um todo, que hoje estão no mundo, não querem mais saber de nada. Sabe por que não querem mais saber de nada? Por causa da justiça própria. Era obreiro, mas agora não, porque no momento não aceitou a exortação. Era supervisor, era líder de célula, cheio de gás, cheio de energia, cheio de coisa de Deus, mas teve um momento que o ego falou mais alto. E aí hoje, nem na igreja não está mais. Teve irmão, uma pessoa que eu estimava, estimo até hoje, gosto muito, mas ele saiu da igreja para cuidar da família dele. Ele falou, pastor Henrique, não vou ficar nessa igreja porque eu vou cuidar da minha família. Ele esperava algo da igreja, e a igreja não deu aquilo que ele queria, ele saiu. E eu estava junto com ele, eu e mais 3, eu ouvi da boca dele, eu vou cuidar da minha família. Hoje, ele não está mais casado, né? Nem sei o que anda fazendo da vida. A esposa já casou com outro, já tem filho com esse outro. Quer dizer, ele sai para cuidar da família, mas a família dele é destruída. Você consegue entender como é que é esse negócio?
olha a carne. Pega todos os líderes e supervisores que saíram aqui do Nova Lima. Pensa num aí. Não abre a boca não, só pensa. Você pensou? Isso, pensou? Ele já deve ter te falado o motivo da saída dele. Pensa, pensou? Ele falou. É a carne. Sabe por que ele saiu? Por causa da carne. Saiu por causa da carne. Justiça própria. Ego. Meu Deus do céu, acabou com a sua vida. Acabou com o seu ministério. Quem sabe, né? Esse caso desse irmão, por exemplo, como é que ele vai ser obreiro agora? Pastor, não tem mais jeito, a mulher já casou com outro. Só se morrer todo mundo lá e ele... Mas e daí? Tudo por causa do ego. Primeira coisa que atrapalha o seu sonho, a carne. Segundo, esse aí é fera. Esse é demais, hein? O mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se você ama o mundo, Epístola de João, né? O amor do Pai não está em você. Mas irmão, como nós gostamos do mundo, hein, gente? Sim ou não? Eu fico até meio receoso com... Eu sou uma pessoa muito receosa, viu, pastor Wagner? Com relação ao WhatsApp, Facebook, Instagram, não sou contra. Já vamos deixar bem claro, não sou contra. Pode usar, pelo amor de Deus, usa Instagram. Inclusive nós temos uma determinação para usar Instagram, né? Eu vou ter que baixar esse Instagram logo no meu celular aí, porque senão vai dar uma zebra. Alguém pega meu celular não tem Facebook nem Instagram, irmãos. Só tem WhatsApp, porque senão também já é demais, né? Eu tenho que baixar esse negócio qualquer hora dessa aí, para disfarçar, né, que eu tenho. Mas eu não gosto. Fazer o quê? Eu não gosto. O que eu posso fazer? Por quê? Porque essas coisas são assim, te aproximam muito do mundo, os prazeres do mundo. Sim ou não? Claro que é. A internet hoje, irmão do céu, pensa não tem prazeroso do mundo. É ou não é? Eu não quero nem correr esse risco. Tudo é minha esposa que tem. Está lá nós dois juntos, né? Mas ela que me passa as coisas. Eu nem tchum. Por quê? Porque o mundo é maravilhoso e gostoso, gente. Sim ou não? Pensa. Eu estava vendo um negócio de futebol esses dias. Não sei com quem eu estava conversando sobre futebol. Falei, nossa, aí o Corinthians ganhou de São Paulo, foi campeão. Eu estava conversando com a pessoa toda empolgada, que o Corinthians foi campeão, uau! Aí eu falei assim, mas deixa de ser bobo. Não falei bobo, não, falei tonto, tá? Tô falando bobo para vocês aqui, né? Para respeitar vocês. Eu falei assim, deixa de ser bobo, rapaz. Ele foi campeão paulista, vai ter um outro torneio daqui a pouquinho para ver se ele vai ser campeão. Você é bobo, você é trouxa. Tantos campeonatos, tantos torneios não tem. Numa dessa ele é campeão mesmo. Tem campeões, tem o torneio estadual, tem o brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, tem a Libertador, tem... sei lá. E aí eles inventam um torneio aí, uma copinha, só para ver se seu time é campeão. Aí o trouxa, aí o irmão tá ali, se acabando com o futebol dele, assim, na televisão. Ah, irmão, é para rir, não é? O bobão vai, fica na televisão e não sai para mijar, hein, na hora do jogo. 90 minutos ali, não vai tomar água, não vai mijar, não vai na hora do culto, 50 minutos, ou às vezes 1h10. Mas eu nunca preguei 1h90, que é um tempo de um jogo de futebol. Nunca preguei 1h30 aqui. Mas no futebol, ninguém vai mijar, ninguém vai levantar, ninguém faz nada. Aí você vê o tanto que nós somos mundanos. Está conseguindo entender? Você consegue perceber como é que nós somos mundanos? Eu estou sendo sincero com você, tá, irmãos? Já me perdoe logo se eu estou falando as coisas que você não gostaria de ouvir, mas para mim, quem é apaixonado por futebol, não pode ser apaixonado por Jesus. Não combina. Tá bom, filho? Tá bom, eu respeito seu time, mas olha, não dá para combinar. Mas continua com seu time aí. Se ele não for campeão paulista, pode ser que seja o brasileiro. Se não, vai ser sul-americano ou a Libertadores. Fica tranquilo, alguma coisa ele deve ganhar. Se não, a Globo inventa um negócio aí, ele vai ganhar no final do ano alguma coisa aí, tá bom, irmão? Para atrair sua atenção, porque você é bobo. Você acha que estou preocupado com essas coisas?
Os prazeres do mundo. Eu estava com minha esposa segunda-feira, né? A gente estava assistindo um filme, né? Nossa, faz quanto tempo que a gente não assistiu um filme? Irmão, faz tanto tempo que eu não sento num sofá para assistir um filme com minha esposa, que antes de acabar o filme, o que aconteceu? Nós saímos da sala. Eu falei, não quero saber disso não. Ela saiu primeiro e disse, Jô, o que foi? Já sei o que vai acontecer no final. Eu falei, eu também. Não quero não. Olha só, pode um negócio desse? Agora tem gente que fica fascinado. Nada contra você levar sua esposa para o cinema, para sair. Ótimo, isso é legal, gostoso, é ótimo. Mas o prazer, irmão, tinha que estar no culto toda noite. Igual Universal. Universal tem culto todo dia. Toda noite tem culto. Eita coisa boa, hein? Já pensou se eu faço isso aqui? Meu Deus do céu. Aí lascou tudo. Meu Pai do céu, mas é bom. E por terceiro e último, eu quero gastar um pouquinho mais, uns 20 minutinhos falando. É o nosso inimigo. Irmãos, talvez a nossa carne é o pior inimigo para se enfrentar, tá bom? Isso eu quero que você entenda. A nossa carne é o pior inimigo para se enfrentar. Por quê? Porque você luta contra você. Por exemplo, eu fiz um propósito em Deus de não comer chocolate, de não comer sorvete, de não refrigerante, tudo quanto é coisa que eu sou apaixonado, eu falei assim, eu vou me abster por um período. Sorvete então, chocolate, bis, aquela coisa, uau, o que eu vi de chocolate nesses tempos, 450 dias, eu fiz esse propósito. Fiz um propósito com Deus, 450 dias assim, nada que me agrade. Olha que coisa linda, coisa boa. Por que eu fiz isso, irmãos? Simplesmente porque eu preciso sacrificar minha carne, porque ela é terrível. Pensa num trem terrível de vencer, a carne, nossa, esse é o mais difícil. O mundo você fala não. Geralmente o mundo é alguém que te leva. Pode reparar, um amigo, um irmão, um conhecido. O mundo ele tem sempre um ajudante para te levar. Pode reparar, dificilmente você vai sozinho. Mais difícil é a carne. O mundo tem sempre alguém para me levar. Mas e o maligno? Olha, esse aí também é complicadinho. Só que para você vencer o maligno, para você vencer o diabo, você precisa, não tem outra saída, não tem outra forma. Você precisa entender o reino espiritual. Você precisa entender o mundo espiritual. Essa é a chave para você vencer o diabo. Pastor, mas a chave não é Jesus? Então, quem é Jesus hoje? É a pessoa do Espírito Santo. É um espírito. Meu Deus, se ele é um espírito, você precisa entender o mundo espiritual. Esse não é o mais difícil de vencer, o mais difícil é nossa carne. Só que esse terceiro é o mais complicado de você entender. Você não aceita. Não é o diabo não é o maligno não, isso é não sei o quê. Irmão, eu quero que você entenda nessa noite, os seus sonhos, a sua vida está do jeito que está por causa daquele terceiro ponto ali. Principalmente, você não está compreendendo o mundo espiritual. Projeta para mim lá, Hebreus 11, verso, se eu não me engano é o 3. Projeto 1 é bonitinho. Pela fé, entende, o 1, né? Não, volta lá. Volta o 1. 11:1, só para você entender. O mundo espiritual e o mundo natural. Pela fé entendemos que... a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Fé é algo que eu não estou vendo, sabe? Eu não estou vendo. Verso 2 agora. O 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Tudo pela fé. Você não pode ignorar o mundo espiritual. Você não pode ignorar o mundo que você não vê. 3. Que a chave
para você enfrentar o diabo. Chave é Jesus, mas ele é o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito. A chave é essa, ó, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, o que é visível? É o que você vê, presta atenção. O que você vê veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, as coisas que eu posso ver veio à existência a partir das coisas que eu não vejo. Você está conseguindo entender, irmãos? Essa é a chave. Já pensou na briga de casal? Por que você acha que um casal, o marido e a esposa, briga? Por causa disso aqui, ó. Ou seja, o visível veio existir das coisas que não se veem. O marido brigou com a esposa, não porque ele viu lá alguma coisa que ele não gostou, porque a mulher não viu, ela viu, não é nada de ver, não. É o invisível que está provocando essa briga. Olha para a sua situação financeira. É o invisível que está manifestando na sua vida. O que quer dizer esse versículo? É muito simples, que existe o mundo natural e o mundo espiritual. Pelo amor de Deus, irmãos, a liderança da igreja, eu não admito isso. Eu não admito que uma liderança não entenda que existe o mundo natural, que é esse mundo que eu vejo, que eu toco, ó. Esse é o mundo natural, ele existe? Existe. E o espiritual? E o invisível? Existe. Eu quero que você entenda isso. A igreja às vezes não rompe pastores obreiros, porque os irmãos não entendem o invisível. Nós passamos por dificuldade financeira, porque os irmãos não entendem o invisível. Só para te falar, só para você entender. Sabe quando foi o dízimo desse mês de abril? Posso te dar só uma palhinha, não queria nem falar sobre isso, estou tentando não falar, né? Até que durei bem, até que aguentei, né? Nós inauguramos esse prédio em Douglas, você não estava aqui, mas em novembro de 2011. O dízimo de abril para o dízimo de novembro de 2011, sabe qual foi a diferença? Não chegou a R$500. Isso, gostei. Quem falou que? Isso. Eu também estou desse jeito. Eu não acredito, né? Que? Como assim? Então, fechamos hoje, 30 de abril, fechou já, amanhã é 1º de maio. O dízimo do mês de abril foi superior em R$520 ao dízimo de novembro de 2011. Como é que se sobrevive? Fala para mim. Agora tem que exercer Hebreus 11:1. Pela fé, não vai ter mais luz, não vai ter mais nada. Pela fé agora que é fé mesmo. Vocês acreditam nisso, irmão? Terrível negócio. Pastor, como é que você prega ainda? Então, estou tentando pregar aqui, né? Sem misturar as coisas. Eu estou testando a minha carne hoje. Hoje eu estou testando, é um teste. Se eu sou espiritual ou sou carnal. Vamos ver como é que vai terminar aqui, né? Não dá para falar ainda não, porque é terrível o negócio. O valor do dízimo não cobre a despesa do aluguel e do terreno que nós temos que pagar esse mês de abril. Não cobre. Não cobriu. Pastor, e agora? Vou continuar ministrando, vou continuar orando, clamando a Deus, sei lá. Só para encerrar, né, esse pedaço, que eu não vou falar sobre o meu negócio, é outro. Eu gosto de ensinar a igreja. Se os irmãos vão aprender ou não, isso eu não sei. Meu papel como pastor é ensinar. E eu vou ensinar hoje. Vou te passar um assunto agora sobre mundo invisível. Você precisa entender. 60% da liderança nossa não dizima. Dos que trabalham, tá? Amém? Triste não. 60% da liderança nossa que trabalha
que recebe seu salário direitinho todo mês. Na verdade é 61,1%. Porque eu tenho o nome de todo mundo e eu tenho o valor de todo mundo. E os meninos ali, eles não têm. Mas eu tenho, porque eu sou pastor de ovelha. E todo pastor tem que conhecer o estado das suas ovelhas. Eu sei que cada um tem. Quem está desempregado, quem não está. Quem está com fome em casa, quem não está. Quem está morrendo, quem não está. Quem está infartando, quem não está. Quem está tendo derrame, quem não está. Sei tudo, sei tudo. Eu sei, por exemplo, tristemente falando, que 61,1% da liderança que trabalha não dizima. Aí você fala assim, pastor, mas e agora? Como é que vai ser? Agora, filho, como é que vai ser? Nós vamos continuar ministrando aqui. Eu vou continuar ministrando para você, pregando, exortando, e vamos continuar encontro, multiplicando célula, levando o amor de Deus às pessoas que precisam, com ou sem o seu auxílio da liderança, ajudando ou não ajudando, porque o dízimo é gratidão e só dizima quem é grato a Deus, né? Quem não é não dizima, né? Esses dias eu até falei sobre, acho que deslealdade parece, eu não sei que dia que eu falei sobre deslealdade, pensa no rebuliço que deu na igreja, misericórdia, que aquilo, quase que avançaram em mim, eu fiquei sabendo. Peço perdão, porque em janeiro ou fevereiro, não lembro, eu ministrei 12 sinais de deslealdade, 12 ou 18, não lembro. Eu sei que um dos sinais era que quem não dizima era desleal. Eu quero pedir perdão para toda a liderança, tá bom? Você não é desleal, tá bom? Apesar de você não dizima, você não é desleal, amém, irmãos? Eu quero corrigir. De púlpito está gravando. Eu quero pedir perdão. Você continua sem dizimar, mas pelo menos agora você não é desleal, porque eu tirei essa palavra, tá bom? Amém? Vamos voltar aqui, né? Já desabafei um pouquinho, porque meu propósito é te ensinar o mundo espiritual. Existe algo muito sério acontecendo ao seu redor e você não vê. No seu casamento, na sua família, alguma, sabe? Você tem que perceber, mas pastor, não estou vendo, é invisível. Aqui Hebreus 11:3, olha só, 11:3, aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Deixa eu pegar a minha aqui, porque, como diz o Alex, essa minha Bíblia aqui ela é mais complicada. Como é que é? Difícil, né, que você falou? Ele falou um termo lá que eu gostei, mais difícil de entender, mas é melhorzinho que tem. Pela fé entendemos que os mundos, você não tem essa não, né, corrigida fiel, né? Tem essa corrigida fiel? Deixa essa então, por favor, se tiver. Corrigida fiel. Essa é a melhor que tem. Pela fé entendemos que os mundos, existe o mundo natural, líder, supervisor, pastor e obreiro, viu? Everton, existe o mundo natural e o mundo espiritual. O problema nosso qual que é? É que nós só enxergamos o natural. Aí a nossa vida cristã vai por água abaixo. Nós temos que entender que existem dois mundos. Quais são os mundos? Pelo menos dois, né? O natural e o espiritual. Qual que é o natural? O que você vê. E o espiritual é o que você não vê. O problema nosso é que no espiritual, irmão do céu, está cheio de demônios, cheio de anjo. Deixa eu te falar um negócio, é muito sério isso. Você precisa entender, então, se existem dois mundos, o natural, ele é abaixo, o espiritual é mais em cima. Existem dois mundos, o natural e o espiritual. Como é que Deus fala? Deus, ele é soberano. Deus é soberano. Vou acelerar aqui, tá? Eu não quero ficar aqui até meia-noite. Deus é soberano. Deus é poderoso. Então, Deus, quando ele abre a boca, quando Deus fala no mundo natural, nessa linha, e Deus fala também no mundo espiritual, que é o mais elevado. Quando Deus, presta atenção, olha o nosso problema hoje. Quando Deus fala no mundo espiritual, a palavra que ele joga, que ele lança, é o rema. Amém? Quando existem dois mundos, natural, mais embaixo, e o espiritual, mais elevado.
quando Deus fala aqui nesse meio. É uma simetria. Deus fala bem no meio. Só que quando Ele fala, abre um leque. Ele fala o rema, que é no mundo espiritual, e Ele fala no mundo natural. Como é que é a fala de Deus no mundo natural? Não, o rema é no espiritual. No natural, logos. Irmãos do céu, pastor, que revelação. Maturidade cristã, volume 1, primeira. Ai, Jesus. Existem dois mundos, natural e espiritual. Quando Deus fala comigo, Ele fala no mundo espiritual, rema, e Ele também fala no mundo natural, logos. Qual que é o problema? Que eu só entendo Ele falar no natural. Só que aí, irmãos, é um problema, hein? Deus é espírito, João 4:24. Se Ele é espírito, quando Ele fala comigo no espiritual, como é que eu vou ouvi-lo agora? Fala para mim. E tem um problema muito mais sério aí, né? Que é onde eu quero que você entenda. Quando o diabo, ele é um ser espiritual ou um ser carnal? Os demônios. Espiritual, gente. E agora? Como é que você vai entender o levante do diabo, sendo que ele é espiritual? Não sei se você está conseguindo entender, irmão, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Você precisa entender as intempéries do diabo, a cilada do diabo. Só que a cilada dele vai ser no mundo espiritual. Você não vai perceber se você não tiver revelação da palavra, se você não tiver rema. O diabo, ele tinha um defeito muito grande. Vou te falar só um hoje, porque eu preciso que você entenda que existe natural e espiritual. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Meu marido está muito bravo comigo. Meu marido, viu, pastores e obreiros, vamos dar um exemplo. A irmã chega para mim e fala assim: pastor, meu marido está muito bravo comigo. O que é isso? Natural, amém, irmãos? Está bravo, está estressado, está nervoso. Mundo natural. Mas e o espiritual? Como é que você vai identificar o problema? O natural se identificou, o cara está bravo, o cara está nervoso, o cara está estressado, o cara está não sei o quê. Já identificou. Mas e no espiritual? Como é que você identifica agora, irmãos? Meu Deus do céu. E agora? Como é que você vai identificar, por exemplo, uma ação maligna, uma ação no mundo espiritual? Por isso que a liderança é tão frágil. Por isso que a nossa liderança hoje é tão frágil. Nós não entendemos o mundo espiritual. Nós não entendemos o ataque do diabo. Você quer ver uma coisa que ele faz? Põe lá Isaías 14. Isaías 14. Verso, põe no 12. Vamos ver o 12. Não quero enrolar muito. Como caíste do céu, ó Lúcifer. Ó, como é que essa tradução é melhor que as outras, tá? Na tua tradução pode ser estrela da manhã, filho da alva, pode ter um monte de coisa aí, mas a tradução melhor é essa. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Vê o 13. E tu dizias, olha só, comece a entender, eu vou te falar só um ataque hoje do diabo, mundo espiritual na sua vida, só um hoje, porque não vai dar tempo de falar o resto, mas eu quero pregar ainda sobre isso aí, qualquer dia desse aí, em nome de Jesus, pela fé. Olha só, tu dizias no seu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Olha o que diz o verso 14. Aí a tragédia, você precisa perceber. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Guarda essa palavra aí, semelhante, igual, parecido, mesmo nível.
Esse é o ataque do diabo na sua vida, na sua liderança, principalmente líder, viu? Pastores e obreiros, esse é o ataque dele, do infeliz. Essa é a seta que ele lança em nós, para a liderança, que te prende, e você não consegue perceber esse ataque no mundo espiritual. Como assim? Semelhante ao Altíssimo, ele queria ser igual a Deus? Quer ser parecido? Esse é o ataque do diabo na sua vida. Eu quero saber como é que você vai combater isso aí. É você ser semelhante. Olha só, Lúcifer, anjo de luz, querubim, guardião, como queira, ele queria ser semelhante a quem? A autoridade dele, a Deus. Toda vez que você quer ser igual, me entenda, você quer estar no mesmo nível da sua autoridade, você não percebeu o mundo espiritual, o diabo está te prendendo, já te prendeu. Por isso que nós passamos hoje por problemas financeiros, problema no casamento, problema na família, todos os nossos problemas, está ali o problema. Porque nós não identificamos no mundo espiritual, no reino espiritual, que o diabo quer que eu seja semelhante à minha autoridade. O diabo quer que eu me coloque no mesmo nível que o meu pastor, ou com o meu obreiro, ou com o meu supervisor, ou com o meu líder, não sei quem que é a sua autoridade. Pastor, mas como assim? Não estou entendendo. É simples, irmãos. Toda vez que alguém, olha só, toda vez que alguém questiona um líder, toda vez que alguém levanta algo contra um líder, eu estou te falando algo muito sério, irmãos. Toda vez que alguém não respeita a autoridade do líder, pronto, está querendo subir nas alturas, nas mais altas nuvens, é o mesmo princípio. Aí vem a queda, aí acabou, aí nós nos colocamos, é a mesma coisa que eu quero ser igualzinho o pastor Henrique. Quando o pastor Henrique fala algum negócio, eu não vou ser a favor dele não, eu vou ficar quieto, mas eu não vou concordar com ele. Toda vez que eu faço isso, Isaías 14, 14, você está conseguindo entender a gravidade que é isso, irmão? Toda vez que você fala mal da liderança, você líder, fala mal do seu supervisor, supervisor fala mal do obreiro, obreiro fala mal do pastor, pastor fala mal do outro pastor, você caiu aqui, ó. Eu fico preocupado com a igreja nessa hora, porque aí as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja, irmãos. Pastor, mas sabe por quê? Porque isso aqui é o princípio da queda. Por que Eva caiu? Fala para mim. Aqui em Ezequiel 28, todo mundo conhece, né? Ezequiel 28. Eu gosto muito desse versículo. Projeta para mim lá. 28, 13. Estiveste no Éden. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Está falando de Lúcifer. Está falando do capeta aqui, do diabo. Onde que o infeliz estava? De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir-te, estabeleci no monte santo de Deus, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eram os seus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vê o 16, só para encerrar. Olha só, iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, encheram o seu interior, e pecaste, por isso lancei, né? Aí Deus continua falando aqui, mas iniquidade. Você sabe qual é o maior pecado nosso? É o que acontece antes do pecado.
O maior pecado meu é o que vai acontecer pouquinho antes de eu cair. Algo acontece antes da minha queda. Olha só, o capeta estava lá no jardim do Éden, né? Sim ou não? Então vamos voltar para o Éden lá. Eu vou te explicar por que é tão difícil nós vencermos o diabo. É difícil vencer esse endemoniado. Por quê? É muito simples. Porque toda vez que eu falo alguma coisa, eu estou no mesmo nível da minha autoridade. Toda vez que eu não respeito a minha autoridade, toda vez que eu e o Fernando é obreiro. O Fernando tinha o mesmo nível que eu, irmãos. Ele está por um fio para cair em pecado. Essa é a tragédia do Éden. Sabe por que Eva caiu? Porque Eva achou que estava no mesmo nível de Deus. Pode um negócio desse? Toda vez que você está no mesmo nível da sua liderança, pastor, você está fazendo negócio, mas eu não estou concordando não, tá? Obreiro, você fez negócio, mas eu discordo. Não fala nada. Faz e pronto. Obedece. Porque tá um passo para você cair. Todo mundo que saiu da liderança da igreja, todo mundo que está caindo no pecado, é porque desrespeitou esse princípio, que é o princípio de Lúcifer, querer ser semelhante ao Altíssimo. Não tem diferença de hierarquia, não. Todos iguais, todos sacerdotes. Já viu isso? Eu já ouvi esses dias, pelo amor de Deus. Pastor, todos nós somos sacerdotes. Por que o senhor tem que fazer isso e eu tenho que fazer aquilo? Não falou isso para mim, né? Lógico. Falou para um obreiro. É porque se fala para mim, já põe a mão na cabeça na mesma hora, para expulsar o demônio. Óbvio. Lógico. Porque esse é o princípio da queda. Você está conseguindo entender o mundo espiritual? Você está percebendo que ele existe? Vou te provar na Bíblia para encerrar. Gênesis capítulo 1. E você está lendo a Bíblia, né, irmão? Tomara. Eu oro. Como é que você vai entender o mundo espiritual sem ler a Bíblia? Agora lascou tudo. Se não está lendo a Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 1. Presta atenção. Olha o que eu vou te falar. Como é que o diabo me pega? Você tem que vencer a carne, vencer o mundo, vencer o diabo. Como é que o diabo me pega? O diabo me pega quando eu quero ser semelhante às minhas autoridades. Eu estou no mesmo nível. Tem muito louvor. Até que eu gosto, mas eu fico tão mal com eles, Douglas. Chama Jesus de você. Você, nada contra. Eu até gosto, né? Só quero, não, esse é ver você. Ah, é esse mesmo. Só quero ver você. Irmão, pensa na unção. Eu gosto, hein? Pensa, eu gosto desse louvor. Gente do céu, eu gosto, mas por dentro eu me sinto mal. Sabe por quê? Porque eu estou chamando Jesus de você. Sabe o que eu estou fazendo? Presta atenção. Eu e Jesus, mesmo nível. E aí, Jesus? E aí, cara, beleza? E aí, o que você fez de bom hoje? Sabe aquele nível? Espera aí, gente. Me entenda. Quando eu começo a estar no mesmo nível das minhas autoridades, quando eu começo a tratar minhas autoridades no mesmo nível, pode se preparar para o buraco, ó, já vai cair. Vou te provar aqui na Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou quem? Deus, os céus e a terra. Verso 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3. E disse Deus. Verso 4. Vai bem rápido comigo, tá? Por causa do meu tempo. Verso 4. E viu Deus. Olha lá. E fez Deus separação. Verso 5. E Deus chamou a luz dia. Verso 6. Vocês estão acompanhando aí? Verso 6. E disse... E responde comigo. Vamos lá. E disse... Verso 7. E fez... Mas fala com força, irmão. Verso 8. E chamou... Verso 9. E disse...
Verso 10, e chamou. E lá no finalzinho do verso 10, e viu. Fala alto. Verso 11, e disse. Verso 12, a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu que era bom. Verso 14, e disse. Verso 16, e fez. Verso 17, e Deus. Verso 18, no finalzinho dele ali, e viu. Verso 20, e disse. Verso 21, e Deus criou. Verso 22, e Deus os abençoou. Verso 24, e disse. Deus produza. E aí, verso 26, e disse. Verso 27, e criou. Verso 28, e Deus. Verso 29, e disse. E 31, e viu. Capítulo 2 de Gênesis, olha só. Tudo, capítulo 1, tudo estava sendo criado. Deus é quem estava criando, certo? Amém? Deus criador, ótimo. Capítulo 2, e havendo, pode falar, e havendo Deus. Verso 3, e abençoou. Olha só, Deus criador se manifestou. Agora, a partir do capítulo 2, do verso de número 4, já estava tudo criado. Quando não tinha sido nada criado ainda, não estava pronto, era sempre Deus. Não estava pronto, estava sendo criado. Tudo era Deus. Agora, olha só, a partir do verso 4, capítulo 2, no verso 4, tudo já estava sendo criado. Olha o que diz o verso 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que depois que tudo foi criado, depois que tudo está pronto, o que apareceu agora? Agora não é mais Deus, agora é Senhor Deus. Irmãos, por que aparece Senhor aqui? O que você acha? Porque não existe Senhor, Felipe, de nada. O Senhor tem que ser de alguma coisa. Só existe Senhor se Ele for o patrão, se Ele for o chefe, se Ele for o Senhor de alguma coisa. Ninguém é Senhor de nada. Você já viu, por exemplo, um supervisor sem líder de célula? Ele supervisiona 3 células, ele que lidera as 3 células, já viu? É só aqui, né? Quando o supervisor lidera 3 células, ele é supervisor de quem? Dele mesmo. Então não é supervisor, mas aqui é, né? Outro dia a gente conversa sobre isso. Não quero falar sobre isso hoje não. Vamos voltar aqui, né? É que eu vou ali porque eu tenho que conversar com esses meninos, tem hora, sabe? Eu preciso falar com eles, tem hora. Você só é Senhor se tiver algo para você ser senhorio. Por que você acha que... Oh Deus, né? Eu ia falar de dízimo aqui, mas eu não quero falar não. Vou mudar. Não quero falar de dízimo. Porque você só dizima se Deus é o Senhor da sua... Mas não vou falar sobre isso não. Vamos voltar aqui para não perder. Olha só, foram criados no dia que o Senhor Deus, quer dizer, depois que foi criadas as coisas, todas as coisas, existe um Senhor. Pronto. Só existe Senhor por quê? Porque existem coisas criadas. Verso 5. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda... Você percebe que como já foi criadas as coisas, como já existem, agora não é Deus mais, gente. Agora Ele é Senhor. Verso 7. E formou os... Olha lá, o verso 7. E formou o Senhor Deus. Que maravilha, né? Verso 15. E tomou o quem? O Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o... Tudo natural por enquanto, né? Vamos partir para o espiritual agora, né? Para encerrar.
tomou o Senhor Deus o homem. Quer dizer, por que Deus passou a ser Senhor? Porque existia homem, já existia homem, as coisas já haviam sido criadas. É tão simples isso. Se não houvesse feito nada, se não houvesse criado nada, não existiria Senhor, seria simplesmente Deus, ponto final, pronto. Por que tem Senhor ali? Porque existia algo criado, o homem. Aí Deus, o Senhor, ele pega o homem e o coloca no jardim do Éden. Até aqui tudo natural. Mas vamos entender o mundo espiritual. Capítulo 3, pula lá já para o 3. Vamos ler o versículo 1. Vamos entender agora o mundo espiritual. Vamos entender o mundo espiritual. Ora, olha só, Gênesis 3:1. Antes da criação, antes das coisas serem criadas, era Deus. A partir do momento que as coisas foram criadas, o homem foi criado, já não é mais Deus, agora é Senhor Deus. Ou seja, eu tenho que prestar conta para alguém. Tem uma autoridade sobre a minha vida, porque se foi criado algo, tem uma autoridade acima da minha vida. Amém? Oh Deus, amém, tomara. Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que quem? Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, ou seja, a serpente, olha só, a serpente, o diabo, Lúcifer, o capeta, o mundo espiritual que se a gente não consegue entender, mas você precisa entender nessa noite, em nome de Jesus. No mundo espiritual aconteceu algo terrível, que provocou a queda da Eva e do Adão. O que foi isso? O que provocou a queda? A queda foi a desobediência. Deus falou para não comer da fruta da árvore, e ele foi lá e comeu. Essa foi a queda. Mas algo aconteceu antes da queda. Algo aconteceu antes do Adão, da Eva comer daquela árvore. Pastor, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. A partir do momento que todas as coisas foram criadas, existe um Senhor, e Ele é Deus, Ele é Jesus. Mas aqui, olha o que a serpente disse para a mulher: é assim que Deus disse? Espera aí, se todas as coisas tinham sido criadas, gente, por que a serpente não podia ter chamado ali, ó, não podia ter falado, é assim que, não. O que a serpente tinha que fazer? É assim que o Senhor Deus disse, é assim que a serpente. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Olha o problema da nossa queda aqui, ó, do nosso marasmo, da nossa frustração, do nosso não crescimento, do nosso casamento, da nossa vida familiar, do nosso ministério, está tudo aqui, ó, porque nós estamos desprezando o mundo espiritual, desprezando o diabo. Olha o que ele diz: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore. Espera aí, o diabo e Deus estão no mesmo nível. Está conseguindo entender? Amém, irmãos? O diabo achou que ele e Deus, mesmo nível. Irmão, como eu queria que toda a liderança estivesse aqui, hein? Era um sonho, mas não podia, né? Porque não é para todo mundo. Só para quem tem ouvidos para ouvir. Porque é um problema muito sério. É assim que... Só que aí, como você não entende o mundo espiritual, você despreza o capeta, você despreza os demônios. Sabe o que você... Aí você começa a conversar com ele. Tete a tete com o diabo, né? Dando ouvido. Tem crente dando ouvido para o diabo. Misericórdia nada, está aqui, né? Dentro da igreja. Verso 2, perdão. Olha a tragédia. Disse, quem? Disse a mulher à serpente. Disse a mulher ao diabo. Para você entender.
Disse a mulher a Lúcifer. Ela estava conversando com a serpente. Mundo espiritual, mundo natural. Era uma cobra, uma cobrinha, uma cobra venenosa. Mundo natural, amém? Mundo espiritual, diabo. Olha o que a mulher disse. E disse a mulher à serpente: do fruto do jardim comeremos. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus ou disse o Senhor Deus? O que a serpente, o que a Eva falou? O que ela como é que é o relacionamento dela com Deus? Senhor não. Cadê o Senhor ali? Não está, Douglas, ali, ó. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, serpente, disse o Senhor Deus, eu não posso comer. Só que ela não falou Senhor Deus. O que ela falou? Deus. É por isso que a nossa igreja trava e não cresce. Não sei quantos anos, viu, queridos? Só por isso. Porque nós queremos tratar a nossa autoridade no mesmo nível. Nem no Éden, no começo, Deus permitiu. Você acha que vai permitir hoje? Toda vez que um supervisor seu querer tratar você no mesmo nível ou questionar o que você está fazendo, é a queda deles. E a igreja para. Toda vez que um líder de célula querer se igualar ao supervisor, achando que ele já é um supervisor, ele está no mesmo engano de Eva. Ele não está percebendo o mundo espiritual. Pastor, mas qual que é a tragédia que acontece? A tragédia é só você continuar lendo, verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Verso 5. Porque Deus, a intimidade. Irmãos, você sabia que tem pessoas que me chamam de Evaldo? Nem pastor, não é? Você acha que me preocupa? Você acha que me preocupa? Nem esquento, só que tem um problema. A pessoa tá cheio de Lúcifer dentro dela. Não é diabo não. Está cheio de Lúcifer. Está cheio de serpente dentro dela. Toda vez que o liderado, ele quer ficar no mesmo nível que o seu líder, ele está cheio de Lúcifer. Está cheio de Lúcifer. Aí, pastor, o que vai acontecer? Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6. Viu a mulher que ela era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu. Agora ela caiu. Antes da liderança cair, ela vai se equiparar com o seu líder, achando que é alguma coisa. Princípio de Lúcifer. E aí acontece uma tragédia, porque além de cair, vai levar alguém junto. Você já viu alguém que caiu, foi só ele? Não. Lá em Apocalipse 14, Apocalipse 12, não põe não. Lá diz que o anjo, o anjo caiu, e ele a sua cauda arrebanhou 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos. Quando ele cai, quando Lúcifer cai, ele arrebanha 1/3 dos demônios com ele. Ou seja, todo mundo que vai querer se equiparar com o seu líder, vai cair e vai levar alguém com ele. Nunca ele vai sozinho. Vai se fazer de pobre coitado, vai querer levar aqui, vai querer levar ali. Pastor, o que acontece com a igreja? A igreja? Aí o dízimo vai ficar em 18 mil reais. De 2011. Vocês estão conseguindo entender por que está o mesmo... Sabe o que Deus estava falando para mim, irmãos? Olha, eu vou ser bem sincero, viu? Eu tenho vontade de tomar uma decisão que eu vou te falar, viu? É que eu...
Mas sabe o que Deus me falou hoje à tarde? Nem falei para vocês, né? Mas é que nós estaríamos voltando a 2011, a novembro. Eu falei, não pode ser, começar tudo de novo? Começar tudo? Ah, não, de novo não. 8 anos aqui já, como é a minha esposa vai aguentar? 8 anos, tudo de novo? Quantas lutas? Ah, não, estou brincando, não é isso não. Mas Deus falou para mim muito claramente agora à tarde, calma, porque eu estou fazendo, aí sim Ele falou comigo, nova todas as coisas, nova todas as coisas. Não vai querer contar com todo mundo, porque é nova todas as coisas. Vocês estão conseguindo entender? Por que, pastor, que meus sonhos não são realizados? Por que minha vida trava? Por que tudo acontece de ruim comigo? Por que a minha vida trava, para? Por que está acontecendo isso? Carne, o mundo, mas não estou falando que é o mais difícil, hein? O mais difícil de vencer é a sua carne. Mas o pior inimigo que você tem é o terceiro, é o diabo. Porque ele vai agir na sua vida sorrateiramente, sem você perceber. Amém, irmãos? Pastor, e agora? O que eu faço? Agora é você e Deus. Porque eu vou pedir para você ficar de pé e nós vamos orar, encerrando. Vou ficar aqui embaixo mesmo. Iniciei tudo lá embaixo. Vamos orar agora. Pastor, eu vou orar em que sentido? Eu não vou nem falar o que você vai orar. Mas eu gostaria muito que, se possível, como é que nós estamos aqui com líder de célula? Deixa eu ver, tem algum líder? Acho que tem um pouquinho, né? Não, eu ia falar para juntar. Vamos ter que juntar por rede então. Vamos orar por rede. Ia ser o supervisor com o seu líder que nós íamos orar, mas vai ter supervisor sozinho, né? Vamos por rede então. Junta, vamos fazer uma rodinha agora, vamos orar por rede, tá bom? Por rede. Cooperador, Kairos, quem mais? Filhos da obediência, jovens, os teens junto com o pastor Leonardo, tá, pastor? Pega todo mundo aí. Nós vamos orar agora. Pastor, mas eu vou orar fazendo o quê? Irmão, quebra toda a resistência, só isso. Quebra toda a resistência. Pronto, só isso. Põe um louvor, põe essa música que tocou no começo. Maranata, pode ser. Pode pôr ela. Isso, não fica amontoado não, irmão. Espalhe um pouco. Olha o espaço que tem aqui, ó. Pelo amor de Deus, fica tudo amontoado. Vocês estão com frio? Vocês estão com frio? É por isso? Vocês estão com frio, né? Tá certo. Fica todo amontoado. Aleluia. Nós vamos orar agora, quebrando todo o agir do diabo. A carne, você sabe como é que ela vence, né? Sacrifica a sua carne, nega o seu ego, o seu eu. O mundo evita os prazeres do mundo, evita os prazeres do mundo. Só isso eu vou te falar, evita os prazeres do mundo. Mas o diabo, entenda que existe o mundo espiritual, existe o natural e o espiritual, o natural e o espiritual, entenda isso. E entenda que o diabo vai querer agir na sua vida, fazendo com que você e seu líder, você e sua autoridade estejam no mesmo nível. Jamais o Senhor vai aceitar isso, jamais. Jamais. Eu quero que você ore agora. Você com a sua liderança, você está aí com o seu líder, com o seu pastor, com o seu obreiro. Eu quero que você ore junto com ele agora, quebrando todo o levante do inimigo. Só isso. Ore quebrando. Ore. Vamos orar agora. Comece a orar. Peça a Deus revelação espiritual. Peça a Deus para quebrar agora todo o levante do inimigo, todo o levante do diabo.
Em nome de Jesus. Toda resistência agora, todo levante, Eu te espero, Jesus. mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo. Maranata, Todo levante. Caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. eu te espero, Caia por terra todo levante do diabo, todo levante do inimigo. Em nome de Jesus, caia por terra agora. Senhor, toda cilada do diabo, toda obra contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, caia por terra agora. Senhor, eu declaro no reino espiritual, autoridade estabelecida. Senhor, eu declaro no reino espiritual, a autoridade do Senhor estabelecida, em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora, Senhor, Pai, que essa liderança é uma liderança que ama o Senhor, que serve o Senhor. É uma liderança, meu Pai, apaixonada pelo Senhor. Pai, não permita, Deus, que nós não venhamos entender as coisas espirituais, mas que possamos ter revelação, meu Pai, do Teu Espírito. Revelação, meu Pai, do Teu Espírito em nosso espírito. Senhor, eu oro agora quebrando no reino espiritual. Eu oro agora quebrando toda mentira. Eu oro agora quebrando toda falácia, todo pensamento, meu Pai, que não procede do Senhor, todo levante contrário a Tuas obras, caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. se descer, E para encerrar, você vai colocar, eu quero que o líder, o supervisor, o obreiro ou o pastor, fique no centro agora da roda aí, fica no centro. eu te espero. Isso, você vai orar por ele agora. Você vai impor as mãos ali no ombro dele, ali, você vai orar por ele agora. Está aí no centro já, isso, pode se aproximar dele. A esposa está junto? Se a esposa tiver, é melhor, tá? Isso, pode abraçar a esposa. Se tiver, melhor, alguém recebe a proteção dobrada já. Não que não vá receber quem não esteja, né? Lógico, mas a proteção dobrada. Vem cá, Fernanda e Aline. Vem cá pertinho de mim aqui. Vem cá, Jô. Vamos orar por eles. Você vai orar agora pela sua autoridade. Você vai orar pela sua autoridade agora. Pode orar. Ore, mas ore declarando cobertura espiritual, proteção. Renove a aliança que você tem com Ele. Renove a aliança. Fale para Ele agora: eu tenho uma aliança com você. Eu tenho aliança com você, meu obreiro, minha obreira. Eu tenho aliança com você, meu pastor. Eu tenho aliança com você, minha obreira. Eu tenho aliança com essa casa. Eu tenho aliança com essa família. Pai, guarda ele. Você conhece o coração. Você conhece o coração. Ele venha ser cheio do Teu Espírito. Pai, que ele seja luz no seu coração. Pai, que ele seja cada dia mais usado pelo Senhor. Que ele seja cheio de ousadia. Pai, que ele levante, que o Senhor levante para ele outros para caminhar junto com ele.
Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Oh, Deus. Aleluias. Amém. Vamos encerrar agora, porque eu vou liberar para vocês fazerem reunião. Não sei se vocês vão querer conversar com eles, né? Extrapolei um pouquinho meu tempo, mas foi por uma causa nobre, né? A palavra, a causa é nobre. Eu vou orar encerrando, aí vocês, tá bom? Vocês têm coisa para falar aí. E o que eu quero dizer para vocês encerrando, esse mês agora de maio, eu fui desafiado. Eu quero que você, como liderança, eu quero que você seja participante desse desafio. Eu fui desafiado hoje para que o nosso dízimo melhore. Eu fui desafiado nessa tarde, no final da tarde. Fui desafiado para que o nosso dízimo possa melhorar. Pastor, mas como assim o desafio? Então, se não melhorarmos, queridos, em junho, dia 1º de junho, nós estamos lá na Eldorado. Pastor, mas assim? Do nada? Então, eu fui desafiado. Já era para ir amanhã já para o Eldorado. Já éramos para ir amanhã já. Mas aí eu falei, não, mas vamos... Peraí, eu não sou de fugir de desafio. Eu sei que tem alguns que, né, não estão dizimando, mas os irmãos ainda vão se converter, ainda, né, vão dizimar, né? Sei lá, pelo que motivo, mas vão, um dia. Então eu fui desafiado até 31 de maio. E eu quero participar disso. Eu estou falando para a liderança. Eu estou falando para a igreja. A igreja não tem nada a ver com isso, mas vocês têm. Vocês têm. Então eu fui desafiado e eu quero passar esse desafio para vocês. Ou nós vamos resolver esse negócio de dízimo, ou nós vamos para o Eldorado. Por mim, eu não tenho problema nenhum de ir para o Eldorado. Já vou avisando logo. Eu não tenho problema nenhum. Não queria, até porque quantas crianças nós temos aqui? Vai pegar um ônibus para ir para lá? Imagina que vai virar. Quem já pegou ônibus aqui naquela época? Era gostoso, né? Deveria ser uma maravilha. Vai lá pega as crianças, sai do culto, vai pro infanto, depois do infanto vem para cá, faz as voltas. Eu não sei quem que era nessa época. Eu não era, você era, né? Eu não sei, eu não gostaria. Mas por outro lado, eu aceitei o desafio. Pastor, mas eu não estou podendo dizimar porque você deveria ter procurado ser obreiro, seu pastor. Mas eu creio que você não dizima porque você não quer mesmo. Eu já falei hoje no presbitério lá. Pastor, os irmãos não dizimam porque não quer. Tem preguiça. Eu já falei preguiça para não ter problema de pedir perdão para ninguém, né? Preguiça todo mundo tem, né? Então o desafio foi feito comigo hoje. E eu estou passando esse desafio para vocês hoje. 31 de maio. Fechou? Fechou. Pastor, o que virou? Só que não é só maio não, tá, irmãos? Não vai dizimar também em maio e deixar de dizimar o resto do ano. Não adiantou nada. É para ser um dizimista fiel. Fiel posso falar. Seja um dizimista fiel. Pelo menos você que é líder. Pastor, você vai tirar alguém da liderança que não dizima? Não vou tirar ninguém. Não vou tirar nem supervisor, nem líder, nem obreiro, nem pastor, nem apóstolo e nem semideus. Eu não vou tirar ninguém da liderança. Só que eu quero te pedir, seja um dizimista fiel. Só isso, mais nada. Amém? Levante as suas mãos, diga assim comigo: Jesus, obrigado pela tua palavra. Eu creio, eu acredito que existem dois mundos, o natural e o espiritual. Espírito Santo, me ajuda a entender, a compreender, a tomar atitude no reino espiritual.